Fala aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo certinho aí? Belezura? Noite fria, né? Mais uma noite fria aí, certo? Mais fria que as outras, né? Então vamos lá, pessoal. Esse vídeo aqui, certo? É um vídeo, né, que eu resolvi fazer aí com muito gosto aí, né? Para falar um pouquinho de um tema importante aí, né? Então as pessoas que me conhecem e já acompanham o canal, certo? Sabem aí, né, que eu estou há mais de 15 anos, né, lecionando aí em escolas, né, de nível médio e fundamental, certo? Sou professor do ensino fundamental e médio, né, por mais de 15 anos. E nesses anos todos aí, pessoal, a gente vai adquirindo aí uma certa expertise, né, uma certa experiência com relação é, ao que se passa na escola, né, a relação aí, a gente vai aprendendo certas coisas do dia a dia com os alunos, com os professores, né, com os colegas, com os amigos, tal. Então, sobre o universo escolar, então é muito interessante a gente trazer aqui um pouquinho, certo, dessas discussões aqui para o canal, para sempre acrescentar, sempre trazer coisas novas, né, para que a gente possa construir aí um ambiente importante, um ambiente saudável e salutar para todos nós aí que estamos na área da educação, tá? Então, é, a discussão que eu trago hoje, né, pessoal, é com relação aí ao comportamento, né, que a gente vem observado aí dos alunos, né, dos estudantes, pós pandemia. Então é muito interessante, né, pessoal, porque essa pandemia, pós-pandemia, entre aspas, né, porque a pandemia não acabou, né, os graus aí de infecção eles continuam aumentando, né, a gente estaria vivendo aí a quarta onda, mas enfim, a gente vamos falar assim, do início desse ano, do, de uns tempos para cá, né, principalmente a partir do início desse ano, as escolas elas foram ganharam aí, os alunos puderam frequentar as escolas, certo? Houve um momento então que a máscara não foi mais obrigatória, certo? Então agora está se voltando a usar máscara, mas enfim, tá? Então vamos falar um pouquinho desse contexto aí, né, pessoal, que a gente está vivenciando e das minhas observações, né, que a gente pode observar, falar, né? A gente percebe, né, pessoal, que assim, muitos estudantes eles acabaram voltando, como eu vou dizer, voltando, né, para o ensino presencial com algumas mudanças aí importantes aí no comportamento, certo? Acredito que em decorrência, né, da pandemia principalmente, né, do contexto social do Brasil e tal, mas essas mudanças a gente consegue observar no dia a dia mudanças, eu digo mudanças, por exemplo, o nível de ansiedade dos estudantes, de muitos estudantes aumentou, o nível de muitos estudantes, né, com questões depressivas, certo? Com acompanhamento médico, psiquiátrico, né, psicológico, enfim, a gente observa isso, né, pessoal, no nosso dia a dia, né, na conversa com os nossos colegas professores, tal. Isso é muito importante a gente trazer para cá, né, para essa discussão que é muito valorosa. Tá? E aí o detalhe, né, pessoal, é que assim, a gente vai percebendo que hábitos, né, que os estudantes eles passaram a desenvolver durante o ensino presencial, o ensino remoto, eles acabaram trazendo para o universo escolar. Tá? E esses hábitos, muitas vezes, eles são hábitos que são diferentes, certo? Hábitos que no dia a dia, muitas vezes, eles não cabem ou é necessário outras adaptações para esse ambiente presencial. E a gente só está percebendo esse processo de adaptação agora. A gente está vendo, de certa forma, os efeitos de um processo adaptativo novamente, né? O que é a consequência da volta, da retomada do presencial. Né? É interessante falar, pessoal, que assim, a gente percebe que acredito, né, por essa vivência durante o processo aí da pandemia, esses 2 anos, né, em que os alunos ficaram em casa e tal, existe uma demanda muito grande para que os professores eles acolham, né, um comportamento que é interessante em casa, como eu vou falar, no individual, no privado, certo? Já no presencial, esse comportamento ele deveria ser desestimulado ou intercalado com outro tipo de comportamento, né? Que é o comportamento propriamente do ensino presencial. Ou seja,
tornando-me mais claro, tá? Os alunos, pessoal, eles regressaram, ou a maior parte deles, né, os estudantes, com alguns vícios, né? E esses vícios, eles estão relacionados com, muitas vezes, as situações que eles vivenciaram, né, no ensino privado, no ensino propriamente na casa deles, no ensino à distância, certo? E essas necessidades, vamos colocar assim, são necessidades que estão condizentes ou são condizentes com a lógica do privado. Então, aí eu vou dar um exemplo. O aluno, sei lá, a gente estava usando lá um aplicativo, né, uma plataforma de inter-relação, né, professor e aluno, e os alunos, a gente dava, né, desenvolvia a matéria, dava aula com os alunos, com os estudantes e alunas, né, e ele tinha total possibilidade de dar um mute ali, ficar ouvindo a aula, o professor falar, e muitas vezes não precisava ligar a câmera para que nós professores pudéssemos ver os alunos, né, os estudantes e tal. Enfim, beleza, o que eu quero dizer é que era uma situação muito cômoda, né, pessoal? Então, uma situação em que as suas necessidades básicas, né, ali naquele ambiente privado, eram necessidades que se tornavam muitas vezes satisfeitas. Então, eu vou dar um mute aqui, né, na plataforma, vou tomar uma água, vou usar o banheiro, vou fazer um lanche. E nós professores nós não tínhamos essa visualização. A gente continuava, né, no bate-papo, muitas vezes, enfim. Certo? Ou seja, aquela questão, né, aquela questão de você, no ambiente privado, se portar de uma forma, só que quando você volta para o ambiente presencial, essa forma que você se comporta no ambiente privado já não é mais válida. O que a gente percebe é que existe ainda alguns vícios, né, aí envolvendo muitos estudantes, não de uma forma, né, negativa, né, pessoal, mas no sentido de muitos deles e delas estarem aprendendo novamente um caminho de ressocialização, um caminho de que, né, é necessário você não somente vivenciar uma determinada situação que possa ser momentaneamente ou instantaneamente prazerosa, né, liberando dopamina, por exemplo, né, que é um hormônio interessante e importante nesse sentido de motivar o prazer instantâneo e tal. Então eles estão reaprendendo a se portar de uma forma em que a necessidade, né, a importância ali do aprendizado, ela vai se colocando, certo? E a recompensa, ela não é instantânea, não é como um pedaço de chocolate que, né, era possível no privado, que, sei lá, a aula estava chata, a pessoa vai lá, come um pedacinho de chocolate, beleza, ela vai aí ter as suas necessidades, né, satisfeitas, tal, e vamos lá, volta para a aula, tal, beleza, como se nada tivesse acontecido. Não, as necessidades, elas são de outro caráter, né? Então, de outro nível, né? Então, as necessidades agora, no presencial, elas estão relacionadas com a socialização propriamente, né? Que nos faz humanos, né? Que nos faz pessoas que cooperam muitas vezes. Então, é um processo, pessoal, eu acho muito interessante isso, né? Porque é um processo de reaprendizado. E o que eu tenho notado, né, nessas, assim, praticamente 4 meses, né, da volta exatamente para o presencial como era antes da pandemia, né, ainda usando muitas pessoas, né, usando máscaras, né, naquele ambiente da escola, muitas pessoas ainda preocupadas, né, com essa questão da pandemia, mas, no entanto, né, ali já conseguindo desenvolver as suas relações de sociabilidade, as suas relações de comportamento de cooperação. Tá, então a gente percebe isso, né? Então a gente percebe que muitos desses estudantes que vivenciaram a pandemia estão retornando agora e nesse sentido, né, estão aí reabilitando as suas habilidades, né? A gente espera aí que esses alunos, né, que esses estudantes se desenvolvam cada vez mais, né, que consigam aí alcançar os seus objetivos de vida e que eles possam, né, e que seria interessante que eles, acho que ao longo do processo, né, eles vão ganhando essa percepção de que voltou novamente a cooperação, voltou novamente o projeto, que muitas vezes é coletivo, né, um projeto, sei lá, de ingressar numa faculdade, de fazer um curso
um curso de nível superior, mas um curso mais voltado para as áreas, né, para as áreas técnicas, um curso, sei lá, de medicina, de psicologia, enfim, né, a gente está percebendo isso. Isso é muito importante, certo, pessoal? Porque a tendência, né, é que as coisas caminhem, né, com a vacinação aí crescendo, né, certas pessoas se vacinando, essa certa estabilidade, a gente espera que as coisas caminhem e que se desenvolvam mais. Assim, a impressão que dá, assim, o patamar de desenvolvimento cognitivo desses alunos porque a gente eu acredito que ele está numa crescente, né? A gente não pode deixar de lado de forma nenhuma a pandemia e o que aconteceu, certo? Mas está num crescente, a gente sente que ao longo do tempo vai ser possível resgatar aí, né, essa percepção, né, essa interação, essa socialização, esse senso, né, de perspectiva que existia aí antes da pandemia. Tá? E a gente priva, a gente torce para isso, a gente luta, né, no nosso dia a dia, né, com nossos colegas, com os nossos amigos, né, com os próprios estudantes ali construindo, né, os conflitos existem, né, as questões existem, mas a ideia é que a gente caminhe juntos para que as coisas acabem se desenvolvendo tanto para eles quanto para nós, que também temos perspectivas sociais, né? Certo? Então é isso, pessoal. Algumas impressões aí, tá, da escola onde eu trabalho, certo? Uma escola excelente, né? Uma escola onde o corpo docente é sensacional, onde o corpo docente, né, também é muito bacana, uma escola bastante premiada aqui em Osasco, uma escola muito legal, tá bom? Um grande abraço, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, para mais vídeos sobre esse conteúdo aí pedagógico, educacional, tá? Curte aí, deixa seus comentários, beleza? A gente vai se falando. Tchau, pessoal, um grande abraço, uma boa noite para todos, fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau, valeu!